Informativo técnico. Cálculo para mudança de tensão. Olha quem passou o cálculo aqui, ó. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Brincadeira não. Aqui a coisa é séria. Não sou eu que estou dizendo, é essa firma aqui, ó. Então vamos lá. Objetivo. Esse informativo tem o objetivo de orientar a rede de assistência técnica autorizada, VEG, a realizar cálculos de mudança de tensão em motores elétricos, ou seja, aqui a coisa é séria. Vamos dar uma olhada nesse informativo. Olha que belezinha. Ninguém passa um negocinho desse assim, ó. Olha. Quem passa? Aqui está explicando o seguinte: quando você vai fazer o cálculo, para fazer o cálculo de mudança de tensão, orientamos utilizar a tensão de preferência em triângulo. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, se o motor é 220/380, você usa para fazer a mudança de tensão a menor tensão, no caso 220. Se é 380/660, você usa 380. Se é 220/380, 440/760, você usa 440. O que quer dizer isso aí? Na hora que você for passar para a fórmula, no caso aqui, ó, isso aqui é a fórmula. As duas fórmulas são essas aqui, ó. Duas fórmulas básicas, é simples. Só uma questão de entendimento, para quem não sabe. Essa fórmula aqui é para você achar a espira, e essa fórmula aqui é para você achar a seção do fio em milímetros quadrados. Então quer dizer o seguinte: aqui é a sigla. O que significa? Cada sigla lá dessas fórmulas aqui, ó. TA, tensão atual do motor. TN, tensão nova. NEA, número de espira atual. NE, número de espira para nova tensão. SFA, seção do fio atual em milímetros quadrados. SF, seção do fio para nova tensão em milímetros quadrados. Aí tem um exemplo aqui, ó. Sequência de cálculo para modificação de tensão de 380 para 380, 660. Vai mudar o motor para 380, 660. Os dados originais do motor, esse aqui, ó. É um exemplo, veja bem. Isso aqui é um exemplo. O motor era isso aqui, ó. Tensão, ele era 220, 380, expira 50, fio. 2 fio 20 AWG. Seção total. Esses 2 fio 20, seção total, quer dizer que esses 2 fio 20 corresponde a 1,006 em milímetros quadrados. Isso aqui é lá na tabelinha. Uma tabelinha parecida com essa daqui, ó. Você vai ter que estar com ela em mãos. Tá vendo aqui, ó? Ela tem a seção dos fios. Olha o fio 20 aqui, ó. Fio 20 aqui embaixo. A seção em milímetros quadrados, aqui ela tá, a nominal dela, quando você pega o micrômetro e mede, ela vai dar 0,813. Eu risquei aqui o último número, a última casa, para você considerar aqui lá no micrômetro. Você vai lá e mede o fio, queima ele, tira o esmalte, dá 0,81. Não considera a última casa aqui, no caso de leitura lá no micrômetro. Mas quando você fazer o cálculo, você vai nesse número aqui, ó. Ó, 0,5191. Que é o quê? É o que nós precisamos para fazer cálculo. Seção em milímetros quadrados, se usa o valor em milímetros quadrados. E aí você não risca a casa não. Aqui eu risquei só para não confundir. Mas no caso aqui você vai usar o número inteiro. Não vai tirar nenhuma casa, para você chegar mais próximo do ideal. Aqui essa tabela está mostrando que é 0,5191. É porque essa tabela aqui é uma tabela do fio que a gente usa. A gente compra um fio lá que não é fio da VEG, é um fio, se eu não me engano, Páscoa, Embratel, acho que tem Páscoa ou Pádua, acho que se não me engano. Então, depende da sua região aí, você trabalha com um tipo de fio. Se você vai lá e queima o fio e vem nessa tabela aqui, o teu fio 20 está dando essa seção aqui, 0,81, tudo bem, beleza, pode usar essa tabela aqui. Mas no caso desse exemplo aqui, ó, desse informativo, a seção aqui deve dar uma diferencinha pequena, porque aqui é um exemplo da VEG, e a VEG às vezes costuma usar uns fios que não chega a dar exatamente no fio que a gente usa, porque a VEG, você sabe, né, é uma multinacional, os caras lá fazem o fio de acordo com o que eles querem. Tanto é que tem vezes que você vai medir fio, ele não dá exatinho. Então, vou explicar algumas coisas aqui.
Vamos lá. Aqui um exemplo aqui, ó. Cálculo da quantidade de espira para nova tensão, NE. Aqui é a fórmula. E aqui, substituindo na fórmula. Que vê lá? Tensão nova, vezes número de espira atual dividido pela tensão atual. O que aconteceu? Tensão nova, 380, vezes a espira atual, 50, dividido por 220, que é a tensão atual. Qual que nós chegou? 86,3. A casa depois da vírgula é menor que 5. Se for menor que 5, você arredonda para 86. Se fosse maior que 5, você arredondaria para 87. Aqui tem um negócio falando sobre importante, mas está falando sobre arredondamento. Ó. Ele deu um outro exemplo aqui, ó. Caso desse 89,8, você arredondaria para 90. Mas isso aqui não tem muito como é que se diz? Não tem muita importância não, que é só um exemplo. Caso de arredondamento. Mas aqui já vamos para o que é importante. Ó, a outra fórmula. Essa fórmula aqui é a fórmula importante para você achar a seção do fio, a bitola do fio. Que fio que você vai colocar? Ali nós achamos as espiras, certo? Aqui, ó. Isso aqui está baseado naquele primeiro exemplo lá que eu mostrei. Lá 50 espira e tal, 280. Aqui nós achamos as espiras. Vai ser 86 espiras para o motor trabalhar em 380 agora. Em triângulo e 660 em estrela, né? Essa aqui vai ser as espiras. E agora nós temos que achar o fio. Como que nós achamos o fio? Aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu achar aqui. O fio. Seção do fio. Aqui, achamos a seção do fio. SF é igual. Tensão atual, 220. Vezes o 1,006, que é milímetros quadrados, dividido por 380, que é a tensão nova. Chegou nessa seção aqui, ó. 0,582. É quase um fio 20. Não chega a dar um 20, mas é bem próximo. Porque estava com 220, né? Aqui de 380 para... Quer dizer, de 220 para 380, ela não chega a ser o dobro da tensão. Então também não vai ser o dobro do fio. No caso, como era 220, você vai falar, vou colocar um 20. Não, não vai chegar a ser um 20, né? No caso ali, o que ele vai fazer? Ele vai ficar um fio bem próximo disso. Aqui, ó, poderia ser, tipo, se eu falasse que poderia 2,23, eu estaria mentindo, porque 2,23 corresponde a 1,20. Ele deu bem próximo disso, ó. Aí, o que ele fez aqui no caso, ó? Ele colocou 1,23 e 1,22. Aí, vamos ver se dá certo. Ó a seção aqui, ó. 0,246 milímetros, que se eu não me engano aqui vai ser o fio 23, e 0,312, que é o outro fio. Aqui está no caso é a seção do 23 e a seção do 22 somada aqui, ó, as duas que deu nessa seção. Essa seção aqui ficou bem próxima do que nós chegamos lá no resultado, né? Qual que foi o resultado lá da nossa seção? Aqui, ó. 0,582. Nós temos que descobrir que fio que representa essa seção. Nós podemos representar, se nós conseguir chegar num fio só, nós podemos um fio só. Senão, nós temos que dividir em 1 ou 2 ou 3 ou mais fios que chega próximo dessa seção. E o que nós vimos aqui? Vamos colocar o 23 e o 22. Vamos ver então. Soma aqui milímetros quadrados 23 e 22. Chegou nesse resultado. Deu um pouquinho menor. Essa diferença corresponde quantos por cento em cima da original, que é 0,582? Nós achamos 0,558. Aí deu 0,96%. Quer dizer o quê? Que deu 4% de diferença. Aí, eles falam pra gente que é o seguinte, então essa combinação de fio escolhido não serve, pois a diferença ficou maior que 3%. Vamos tentar uma nova combinação. O que quer dizer? A tolerância aqui pelos engenheiros da WEG, a tolerância que você pode ficar 3% para mais grosso ou 3% para mais fino.
Mas dentro desses 3%, você não pode casar, colocar uma seção de fio que fica muito acima disso, porque eles vão falar para você que vai dar problema no motor, pode vir aquecer, pode vir dar problema, vai diminuir a vida útil. Então a margem de tolerância pelos engenheiros da WEG, hein, não sou eu que estou falando, é 3% para mais ou 3% para menos. Quer dizer, no máximo você pode ficar 3% um pouquinho mais fino ou 3% um pouquinho mais grosso de diferença. É a tolerância isso, não sou eu que estou dizendo. Aí o que ele fez aqui? Peraí, vamos então... Essa combinação não serve, vamos fazer outra combinação? Aí fizeram outra combinação aqui de fio escolhido, ó. Dentro da tolerância, permitidas 3%. Sugerimos que seja usada no máximo 2 bitolas de diferença e vizinhas para combinação de fios. Exemplo, 1,24 mais 1,25, combinação correta. 1,24 mais 1,25 mais 1,26, combinação incorreta. 1,26 mais 1,22, AWG, combinação incorreta. Quer dizer, não tem como você ficar combinando fio aqui, ó, que está muito longe um do outro, tem que ser próximo. E aí, no caso, qual que foi a nossa combinação aqui? Qual que foi a combinação ideal? Essa combinação aqui, ó, que ficou 1% de diferença. Aqui a combinação ideal, ó. Aquela combinação não serve, pois a diferença ficou maior do que 3%. Aí fizeram essa combinação. 3 fio 24. 3 fio 24, você faz 3 vezes 0,196 mm², que esse 0,196 corresponde ao fio 24. Na tabela da WEG, às vezes dá uma diferencinha nessa tabela. Vamos ver se dá diferença. Aqui está falando que o fio 24 é 1,96, aqui, 0,196 milímetros. Vamos ver o fio 24 na minha tabela. Eu tenho uma tabela aqui, ó. Fio 24. Cadê o fio 24? Olha o fio 24 aqui, ó. Na minha tabela, está mostrando aqui em seção que é 0,2051, quer dizer, na minha tabela em milímetros não chega aquilo lá, não. Ele dá uma pequena diferença. Mas você trabalha com a tua tabela, até porque você vai colocar o fio. Então você vai usar esse valor aqui, ó. Esse valor da WEG aqui, ó. No caso aqui, ele está usando... Mas ficou bem próximo, ó, tá vendo? 0,196. Esse é o fio da WEG. O meu tá dando 0,20, uns quebrados aqui, ó. 0,19. Olha a diferença, ó. Olha lá o meu fio 24. Aqui, ó. A diferença é muito pequena. Porque essa aqui é a tabela do fio esmaltado que a gente trabalha aqui na empresa. Isso não vem ao caso, não. Mas aí o que fez? Vamos entender, terminando aqui o raciocínio. 0,196 vezes 3, que é 3 fio 24, igual a 0,588 mm². Esse daqui, você pega e tira o valor que era original, era 0,582, que é o valor que a gente achou aqui, ó. Não foi isso que você achou? Essa seção? Então você vai fazer a combinação aqui. Aí quer dizer aqui, ó. Aí ficou próximo? Ficou. Porque esse valor menos o outro, a diferença é de 1% de diferença. Então você pode colocar 3 fio 24 que vai dar certo. Vai ficar ideal. Então você vai enrolar um motor com 86 espiras, no caso aqui, né? Aqui 86 espiras, que foi a primeira fórmula. Essa outra aqui não leva em conta não, porque isso aqui foi só um outro exemplo. Você vai enrolar o motor com 86 espiras, ele era 50, agora ele ficou 86. Ele era 220, 380, agora ele vai ser 380, 660. Vai ser 86 espiras. E o ideal aqui ficou sendo 3 fio 24. Então, tá aqui, ó. Para quem fala que pode fazer isso, pode fazer aquilo, não. Tá aqui, ó. Manual informativo da WEG. Eu não tô de brincadeira, não. Ó. Então, aqui, ó.
Então, para a nova tensão, 380 e 660, o motor seria rebobinado com 86 espiras e 3 fios 24. Então, tá aí. Para quem quer uma coisa séria, isso aqui é cálculo informativo técnico. Olha lá, ó. Tá de brincadeira? O que tá falando aqui não é coisa que eu falo, não. Isso aqui é engenharia profissa. Tá aí, para quem quer coisa séria, tá aí, ó. Se quiser paralisar, eu vou focar bem certinho para você tentar ler. Paralisa o vídeo e tenta ler, ó. Vou passar bem devagar. Ó. Objetivo, para quem quiser ler, vai parando o vídeo e lê. Dessa vez eu não consegui explicar direitinho. Eu já fiz isso, mas eu não sei se eu consigo explicar certinho. Mas a principal é isso aqui, ó. Fórmula 1 para você achar o número de espira. Fórmula 2 para você achar o milímetros, seção do fio milímetros. Aqui está as siglas, o exemplo que eu estava citando. Aqui está o exemplo já calculado. Aqui está falando outra coisa aqui sobre arredondamento, mas não vem em conta isso aqui. Aí vem aqui a seção calculada, né? Chegou lá no milímetros quadrado, que é 0,582. Aí a gente vai fazer a combinação do fio, definição, ó. Chegamos à conclusão que 1,23 e 1,22 não daria certo, ficaria uma margem de 4% de diferença. E chegamos a 1%. O ideal seria 0, mas 0 você nunca vai conseguir nem nada por cento de diferença. Mas se ficar dentro dos 3% para mais ou para menos, ela é tolerável. Certo? Não sei se eu consegui passar a explicação, mas tá aí, ó. Aqui ficou 1% de diferença. Então era 2 fio 20, vai ficar com 3 fio 24. E 86 expira. E aqui está mostrando aqui, ó, as combinação, um exemplo de combinação correta e combinação incorreta. Certo? Nunca se coloca mais de 3 medidas de fio diferente. Isso aqui tem a ver com a disposição dos elétrons pelo condutor. Fica mal distribuído, onde pode vir dar problema no teu motor. Ele pode vir aquecer, entendeu? Tem a ver com engenharia, lá com já desde É meio complicado de explicar, porque você tem que saber desde o princípio da energia elétrica. O que é energia elétrica? São elétrons que passam pelo condutor, né? No caso lá tem a ver com física. Isso aí já é partir para um campo já mais complicado. Você tem que saber o que é energia, que é deslocamento de elétrons num condutor. Então, tem a ver com essa disposição. Por isso que não se deve usar fios muito longe uns do outro. Tem que ser um fio paralelo, um fio próximo ao outro. Você pode usar 20 fios. Só que se você vai usar 20 fios para enrolar um motor, vamos dizer que você vai usar 20 fios. Desses 20 fios, vamos dizer que você coloque 15 fio 20. E aí você pode colocar 5 fio 19 ou 5 fio 21. Por quê? Porque o 19 está do lado do 20 e o 21 está do lado do 20 também. Você não pode ficar pulando fio. Que aí você pode vir, na hora de passar os elétrons, pode acontecer de dar um estouro ali, um pico de tensão, alguma coisa ali vir estourar, porque o fio é muito mais fino do que o outro que está do lado. A distribuição de elétrons não fica boa. Tem alguma coisa a ver sim. Isso aí eu já estou falando mais ou menos do meu entendimento. Não é o real não. Mas essa combinação tem a ver com isso. Isso aqui é um informativo técnico. Isso aqui é engenheiro que passou para a gente lá na empresa. E eu estou passando para vocês, ó, de graça. Dá um joinha aí pelo menos. Valeu.